Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Vamos lá e vamos preparar agora para tirarmos a primeira carta do total, lembrando mais uma vez, de 21 cartas, ok? Então vamos lá, vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá. Seis de pentáculos ou 6 de ouros. Sete de paus. Sete de copas. Nove de paus. A justiça. Dez de espadas. E a imperatriz. O diabo. Nove de copas. Pajem de paus. A torre. Ás de paus. Pajem de espadas. Oito de copas. O mago. Quatro de ouros ou quatro de pentáculos. Seis de paus. Ás de copas.
2 de pentáculos ou 2 de ouros. E o imperador, muito bem. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu vejo uma coisa muito interessante, uma parte energética muito importante. É uma parte bem forte sua sobre a questão de relacionamentos. Exatamente. Mas que tipo de relacionamento é esse, Fábio? São relacionamentos com pessoas em qualquer tipo de estágio, de amizade, de amor, de encontros casuais. E eu vejo que essa energia está muito forte em você hoje, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, essa sua força sobre questões sociais de contato com pessoas está mais forte do que nunca. E detalhe, não só está mais forte do que nunca, mas as pessoas estão te vendo com um ar de autoridade, não autoritária ou autoritário, não é isso. Mostra energeticamente que quando essas pessoas olham para você, essas pessoas olham para você e vê você com um olhar de autoridade. E que olhar é esse, Fábio, que você está falando de autoridade? Por quê? Porque quando as pessoas olham para você, bem aqui no 6 de Pentáculos, essas pessoas olham para você e ficam imaginando. E muitos até conhecem você. Por quê? Porque você está numa posição de autoridade, você está numa posição de poder. Você se encontra hoje numa posição de poder dessas pessoas e essas pessoas olham para você e olham para você de baixo para cima. O que que significa isso, Fábio? Significa que essas pessoas estão olhando para você como uma pessoa que evoluiu muito, uma pessoa que evoluiu de forma intelectual, de forma emocional, o seu caráter está mais seguro, você está uma pessoa mais, até mesmo temida por alguns. É verdade. E por falar em temida ou temido por alguns, quando as pessoas olham para você, essas pessoas exalam uma energia de dúvida. É exatamente uma energia de dúvida, uma energia de que, caramba, ela ou ele não era assim antigamente. Olha aqui. Opa, escapou aqui. Aqui, na energia do 7 de paus. O que que é a energia do 7 de paus? Energeticamente falando, as pessoas olham para você dessa forma de autoridade e as pessoas já não entendem mais nada. Por quê? Porque você era uma pessoa que as pessoas consideravam uma sonhadora, um sonhador. Essas pessoas te julgavam que você só sonhava e você não realizava. Bem aqui, olha, no 7 de copas. As pessoas olhavam para você e falavam: ah, ela fala pra caramba, ou ele fala pra caramba. Fica sonhando, 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 sonhando. E aquela historinha do sonhando acordado. Exatamente. Do sonhando acordado. As pessoas começaram a te julgar dessa forma. E aí, o que que acontece? O que que mostrava? Mostrava que você se defendia muito sobre essa situação, né? Quando as pessoas te julgavam sobre a questão dos seus sonhos, você sempre queria achar respostas para você defender o quê? Defender as suas ideias aqui no 9 de paus. Lembrando que paus é o quê? É uma carta de fogo. E aqui é você defendendo as suas ideias perante esses ataques que essas pessoas iam até você. Até o momento que você tomou uma decisão de se tornar uma pessoa que só se defendia, você começou a elaborar a sua vida e equilibrar o que você queria para você. Bem aqui na justiça. A sua fase começou a mudar quando você começou a entrar na energia da justiça. A parte cósmica te orientou para que
inconscientemente para que você saísse do terreno das defesas e você começasse a planejar. E você começou a planejar. E quando você começou a planejar, você deu fim. Você deu fim a uma fase, bem aqui, no 10 de espadas. 10 de espadas, você deu fim a essa fase de que as pessoas te julgavam porque você era uma sonhadora ou você era um sonhador. Essas pessoas do passado começavam a te julgar e hoje você está numa roupagem totalmente diferente. Exatamente isso. Você se encontra, você mudou da água para o vinho. Essa que é a verdadeira verdade. Energeticamente mostra que esse caminho que você estava aqui se defendendo ou lutando ou até mesmo construindo uma situação daquelas pessoas que estavam te chacotando ou falando de você, hoje você não é mais essa pessoa, você praticamente está numa nova roupagem, exatamente isso. E esse pulo que você deu, você se transformou uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais atraente, e com isso você começou a despertar o desejo das pessoas. Bem aqui, olha aqui. Quando terminou a fase, aqui no 10 de espadas, lembrando que espadas é ar, e elemento ar é o elemento mente. A fase terminou aqui, inclusive até te machucava muito, né? Essa fase te machucava muito, era uma situação que você sentia um grande peso do julgamento das pessoas e você resolveu sim dar a volta por cima. E hoje você se encontra, até mesmo muitas vezes você deseja ficar sozinho ou sozinho, porque você não teve ninguém para que te desse a mão para que você levantasse e você aprendeu a levantar sozinha ou levantar sozinho, bem aqui na energia da Imperatriz. Hoje você é uma pessoa desejada por muitas e muitos. Bem na Imperatriz, porque você está na energia da Imperatriz. Você é exemplo para essas pessoas. Hoje você é uma pessoa que você é desejada. As pessoas te querem, as pessoas têm desejo por você. Bem aqui, olha. O diabo e o 9 de copas. Essas duas cartas, energeticamente falando, o diabo e o 9 de copas, são cartas de desejo e de possessão. As pessoas desejam você hoje. Você tem uma nova roupagem. Exatamente, você tem uma nova roupagem. Você tem uma nova roupagem cósmica, porque o diabo fala sobre muitos desejos da carne e o 9 de copas fala sobre momentos de êxtase, momentos de grande prazer. Copas é o quê? Sentimento. E o diabo fala sobre carne, tentação, desejos carnais, possessão. Então, as pessoas, você chegou num ponto em que as pessoas olham para você com um desejo muito grande que antes até mesmo você duvidava. Você falava, mas como assim? E hoje você está quase que, podemos dizer, um objeto de desejo para muitos. Exatamente. E isso fez com que mudasse completamente a sua história. Você se encontra uma pessoa muito mais estruturada e você se encontra uma pessoa que você analisa muitas coisas antes de tomar o primeiro passo. Hoje você se tornou essa pessoa de analisar muitas coisas. Olha aqui, no pajem de paus, antigamente você sonhava. Olha só que interessante. Olha a carta que está logo acima do pajem de paus. A carta que antigamente você sonhava e você não realizava. E agora, olha aqui, você está na energia do pajem de paus. Hoje você analisa e você executa. O mais interessante de tudo isso é que a situação mudou. Antigamente você sonhava muito, né? E hoje você executa
executa mais aqui no Pajem de Paus. Mas é um pajem, Fábio, é um iniciante, exatamente, porque é o início de uma nova fase, é o início de novos planejamentos. E antigamente você ficava aqui, ó, tá vendo aqui você sentado ou deitada, e você ficava sonhando, e hoje não, hoje você está em pé e você hoje está planejando, executando várias situações. E quando você executa várias situações, você faz muitas coisas mudarem no rumo da sua vida. Exatamente isso. Quando você executa aqui no Pajem de Paus, quando você executa, você muda toda uma situação. Porque o pajem é um pajem de quê? De fogo. E quando você executa, olha o que acontece. Bem no meio da energia, a torre. A torre faz com que mude toda a sua trajetória cósmica e a espiritualidade diz: quando você executa, você muda a realidade sua e das pessoas. Então a torre aparece. Porque você muda, hoje você faz a coisa acontecer. Hoje, na vida das pessoas, você transforma a vida das pessoas. Você vai ouvir até mesmo de muitas pessoas falarem o seguinte: engraçado, depois que você entrou na minha vida, coisas boas aconteceram. Depois que você entrou na minha vida, o meu pai voltou a ligar para mim. Depois que você entrou na minha vida, minha irmã, situações apareceram importantes do passado que antes nem tinham acontecido, apareceu para mim. E você vai começar a exercer uma força energética muito grande com as pessoas que você estiver próximo ou estiver próximo. Exatamente isso. E nisso, muitas pessoas vão querer se aproximar de você. Eu vejo aqui que as pessoas vão se sentir muito envaidecidas em querer estar com você. Exatamente. Você vai provocar amor e ódio de muitas pessoas, exatamente isso. Muitas pessoas vão querer estar com você, querer ter o desejo aqui, olha, no Ás de Paus, em querer estar com você, em querer ir até você com o Cavaleiro de Fogo, perdão. Está vendo aqui, olha, Ás de Paus e Cavaleiro de Paus, duas cartas de fogo. O Ás de Fogo, ou de Paus, podemos dizer assim, que é o quê? É as pessoas vindo até você com desejo. Por quê? Porque é um Ás de quê? De fogo. As pessoas estão vindo, você está recebendo algo. E esse receber algo ainda vem com a potencialização energética do quê? Do Cavaleiro de Paus ou Cavaleiro de Fogo, que é o quê? É aquele grupo de pessoas, que vai ter o quê? Desejo por você, vontade de estar com você. E vai ter outras que vão ser pessoas que vão estar o quê? Fazendo, cochichando e querendo ir na direção oposta. Bem aqui no Pajem de Espadas. Lembrando que espadas é o elemento ar e o elemento ar é o elemento mente. Então isso aqui são muitas conversinhas iniciais. Ah, ela não é tão boa assim. Ah, ele não é tão bom assim. Mas lembre-se que essas pessoas sempre estão te vendo aqui, ó, como a imperatriz. E essas pessoas, sim, vão sempre saber que você está por cima. E com isso que estiver por cima, muitas pessoas vão se incomodar com você. Muitas pessoas vão querer te controlar, muitas pessoas vão querer ter o domínio sobre você. E nisso, a espiritualidade diz o seguinte: não ligue para isso. Siga a sua vida aqui no Oito de Copas. Não ligue para essas pessoas que vão querer te acorrentar ou te aprisionar, porque essas pessoas vão começar a ver o seu brilho. E quando essas pessoas começarem a ver o seu brilho, essas pessoas vão se incomodar e essas pessoas vão querer ter um pedacinho de você. E nisso,
a espiritualidade pede para que você continue andando no seu caminho e que você não se preocupe com sentimentos alheios, porque muitas pessoas ou alguém em especial vai querer ter sim uma ligação com você nessa sua caminhada, né, que você estiver indo. Vai aparecer sim, eu vejo aqui, ó, uma ligação com esse mago, tá? E essa ligação com esse mago é uma situação que é necessário ter um pouco de cautela. Por que você está falando isso, Fábio? Um pouco de cautela. Porque me mostra sim que esse mago ele vai chegar próximo de você e eu estou sentindo sim, eu vejo aqui que esse mago vai ter um desejo muito grande por você de ligação e apego no 4 de pentáculos, e eu vejo que vocês vão ter uma química muito legal, porque está mostrando aqui, ó, o Cavaleiro de Paus. Lembrando que Paus é uma carta de fogo, é um cavaleiro de fogo. E o mais interessante disso, que você está vendo a química que você está tendo aqui com esse mago, que é o apego, e mais aqui, ó, esse mago parece que vai te elogiar muito. Aqui no 6 de paus mostra aqui nessa carta de fogo te elogiando muito. E pentáculos é o quê? Pentáculos é ouro, e ouro é aquilo que eu volto a falar. É o elemento carnal, é o elemento carne aqui. E essa pessoa vai ter um apego muito grande por você, tá vendo aqui, ó? E vai te elogiar muito. E nisso, o que vai acontecer? Esse mago, ele vai aparecer na sua vida, mas existe um problema bom que vai acontecer. Olha só, falando um problema bom, energeticamente, esse mago, ele vai ficar muito vidrado na sua, mas existe alguém a mais que vai ter um sentimento que vai transbordar, e quando essa pessoa te ver com um mago, essa pessoa vai tentar de alguma forma se equilibrar para não pagar um escândalo quando você tiver com esse mago. E essa pessoa nada mais, nada menos é do que esse imperador aqui que está ao meu lado direito. Então, o que acontece? O que acontece? Acontece que você vai ter duas pessoas em particular. Você vai ter esse mago e você vai ter esse imperador. Agora, vai depender de você se você vai querer ficar com o mago ou se você vai querer ficar com o imperador. Lembrando, mais uma vez, que a personalidade dessas duas pessoas, olha só que interessante. Se você for ver e atentar, esse mago e esse imperador, eles são de fogo. Olha o fundo da cor dessa carta é amarelo e olha o fundo dessa cor dessa carta também é amarela do imperador. Lembrando que o mago é um arcano maior e o imperador também é outro arcano maior. O que significa isso, Fábio? Significa que energeticamente essas duas pessoas vão ficar um bom tempo na sua vida e um bom tempo disputando por sua atenção. Então você fique bem atento, porque são duas personalidades diferentes. Esse imperador é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais introspectiva, mas é uma pessoa que pensa muito, uma pessoa muito estrategista. Esse mago é uma pessoa que vai falar muito, vai tentar te vencer pela lábia, pela conversa, pelo envolvimento, pela paixão. Então esse mago vai tentar fazer de tudo para furar os olhos desse imperador aqui. Agora, claro, depende de você se você deseja ficar ou com esse mago ou com esse imperador, porque lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio é algo, uma ferramenta espiritual muito importante para que você decida se você quer o mago ou se você vai querer o imperador. Mas eu vejo que o mago vai chegar primeiro. O mago chegará primeiro e quando você já estiver envolvida com esse mago, esse imperador vai chegar. Esse imperador vai chamar a sua atenção. E aí vai ser quando você vai decidir se
você realmente deseja continuar com o mago ou ir para o imperador. Agora, uma coisa que eu gostaria de detalhar é que esse mago, ele tem uma diferença de caráter do imperador. Esse mago, ele vai ter muita atração por você, vai ter muito desejo por você, mas ele não vai querer assumir uma responsabilidade. E o imperador, sim, vai assumir uma responsabilidade. Por isso mesmo que quando chegar a hora, eu gostaria que você usasse o seu livre arbítrio, perdão, para que você bote na balança ou bote na peneira, seja lá o que for, para que você sinta qual dessas duas pessoas seja mais interessante para você tocar um relacionamento ou não, ou até mesmo trocar um relacionamento casual, se for do seu desejo, né? Porque nem sempre você vai ter um desejo de querer, às vezes, de repente, eu quero ter um relacionamento sério, casar, não sei. Não, não, às vezes eu quero um relacionamento casual, eu quero, né, quero ter um chamego, uma coisa, né? Enfim, não quer se apegar agora, e sim quer ter um sentimento, algo bonito, legal, bacana, mas só que você não quer se apegar 101%. É mais ou menos isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, gratidão. Espero que tenha ajudado, lembrando mais uma vez sobre a questão do livre-arbítrio, que está com você, uma ferramenta espiritual fantástica, e eu quero que você use, porque a espiritualidade vem aqui para mostrar para você várias situações. Agora, o final, você escolhe. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Gratidão a todos. Tchau, tchau.